Léo Ortiz se recupera e deve ser reforço contra o Ceará nesta quarta. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vini Casagrande trouxe as últimas do Flamengo nesta terça. Ortiz treinou normalmente e fica à disposição de Felipe Luiz para a próxima partida. Precisando apenas de uma vitória para conquistar o Brasileirão, a tendência é que vá com força máxima, ou seja, Arrascaeta e companhia buscando o 9º título nacional. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Campeão brasileiro contra o Ceará no Maracanã. Torcedores já ansiosos por esse jogo, expectativa de Maracanã lotado. Eu vou pro lado daqui a pouco. A gente vai ver o VT, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Atenção, Vene Casagrande. Black Friday no Mengão. Quem se tornar flamenguista até quarta-feira já vira campeão brasileiro. Não, não vira não. 50 milhões já é muita gente. Fica aí onde vocês estão mesmo. Vou falar com a molecadinha aqui rapidinho. 50 milhões já é muita gente. Só um minuto. Olha só, vou falar com você aí de escola. Garotada aí, meninada, meninos e meninas que gostam de futebol. Vocês estão aí com 10, 9 anos, 11, 12, um pouquinho mais. Esse ano o Flamengo ganhou. Ano passado foi o Fogão. No outro ano foi o Fluminense. Se bobear, o Vascão vai ser campeão de Copa do Brasil. Não pega pilha na escola, não! Ei! Não pega pilha na escola, não! Não é todo mundo que ganha sempre, não! Sujeito careca, tira isso! Segura a pilha da escola! Você tem teu time, vai até o fim com ele! Não troca de time, não! Ó, seja feliz! Seja feliz! Pedrosa? Nunca foi tão fácil Pode trocar de time ou não? Seja resistência. Isso! Nunca foi tão fácil! Trocar de time é questão de caráter. Isso! Aprenda isso. Eu não falo pra trocar. É só escolher. Na hora de escolher, escolhe certo. Você vai trocar de casa, você vai trocar de bicicleta, você vai trocar de carro. De namorada. Você vai trocar de amigo, você vai trocar de tudo. Menos Não de time, vai não. trocar de time! De time não. É isso, Não. não troca não. 50 milhões já é muita gente. Tem gente que não tem nem um terço. Vai pra esse lado aí, ó. Tem gente que isso. fala também, outro time, Flamengo. 50 milhões é muita Quem é o gente. goleiro? Não sei. Júlio César. É. Quem é o goleiro? Raul. Da década de 80. Aí é mole fazer 50 milhões. Rodou o VT! Em busca de mais um título. O Flamengo está perto de colocar a mão na taça agora do Campeonato Brasileiro. Em meio à comemoração da conquista do Tetra da Libertadores, a equipe contém o entusiasmo e já se prepara para encarar o Ceará no Maracanã. O time de Felipe Luiz pode repetir o feito de 2019, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano. Além disso, voltar a levantar o troféu em casa, algo que não acontece desde 2009. Já que em 2020 o rubro-negro conquistou o título diante do São Paulo no estádio da equipe paulista. O Maracanã estará do jeito que o Flamengo gosta, lotado já que todos os ingressos para o jogo estão esgotados. Líder isolado na competição com 75 pontos, o rubro-negro chega à reta final com uma situação mais tranquila, mas o técnico Felipe Luiz terá o desgaste da equipe. O time não tem novas baixas, porém continua sem Pedro. Por outro lado, Léo Ortiz segue treinando normalmente e pode ser que pinte como opção. O Flamengo é o melhor mandante do Brasileirão com 81,5% de aproveitamento. Tem o melhor ataque jogando em casa, 45 gols marcados e também a melhor defesa, 8 gols sofridos. E enfrenta o Ceará, que venceu apenas um dos 5 jogos como visitante. A CBF irá levar a taça da competição para o Maracanã. O rubro-negro precisa apenas de uma vitória para chegar ao seu 9º título do Brasileiro e levantar, quem sabe, mais um troféu diante de sua torcida. Vene Casagrande, você tem planejamento para esse jogo contra o Inter? Sim, um pouco antes do programa começar, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo o que o Flamengo pretende fazer caso consiga de fato o título nessa quarta-feira. E, gente, o Flamengo pode ser campeão mesmo se perder o jogo. Basta o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro, o que também não é nenhum absurdo. Quando é que é o primeiro jogo do Mundial? O primeiro jogo é na quarta-feira que vem.
Quarta-feira que vem. Exatamente. É um jogo internacional e aí o Flamengo vai ter que viajar para buscar o Mundial. Exatamente. E aí, teoricamente, o Flamengo tem que chegar lá no dia 8. Sim. Então, ou seja, a importância do Flamengo ser campeão já nessa quarta-feira. Porque o Flamengo sendo campeão nessa quarta, o planejamento é, no sábado, viajar, independentemente de quando seja o jogo contra o Mirassol. Porque existe a possibilidade desse jogo contra o Mirassol na última rodada, marcado para o dia 7, ser antecipado para sábado. Mas aí depende se tudo tiver definido para o Flamengo e para o Mirassol. Se a vida do Mirassol, por exemplo, não tivesse sido definida, você não pode antecipar. Porque aí não seria justo com os demais clubes, mas nem com o Mirassol. E se tiver até domingo brigando pelo título, como faz? Aí que tá, tem que ser campeão nessa quarta. E se não for? E se não for, o Flamengo vai ter que mudar o planejamento. E qual vai ser o planejamento? Botar o time ideal no domingo contra o Mirassol. E aí? E aí o quê? Não tem o que fazer. Viaja, chega lá dia 8. Igual o Botafogo foi Exatamente. ano passado. Por isso que ser campeão nessa quarta-feira é extremamente importante e talvez seja a maior motivação para os jogadores. Porque eles jogando bem e ganhando o jogo e sendo campeão, pronto, eles podem descansar no final de semana. Quando eu falo descansar, eles podem focar na preparação para o jogo contra o Cruz Azul no dia 10, na quarta-feira que vem. Então, te respondendo, Fernandinha, Flamengo sendo campeão nessa quarta, o elenco viaja no sábado. E se não for campeão nessa quarta? Não tem jeito. Aí vai ter que jogar com força máxima no domingo. Em janeiro... E detalhe, muita gente fala assim, mas o jogo contra o Mirassol é em São Paulo. Não, não é em São Paulo. A logística para jogar contra o Mirassol é extremamente complicada. Ou seja, ia complicar demais a vida do Flamengo. Ir para Mirassol, voltar para o Rio, depois viajar para o Intercontinental. Então seria extremamente desgastante. O ideal é vencer nessa quarta-feira, o que também não é nenhum absurdo. Porém, se empatar ou até mesmo perder, é torcer para o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro. E aí, a gente tinha, na verdade, um campeonato brasileiro finalizando 21 de dezembro. Sim. Até 3 meses a gente tinha isso. No início do ano, em janeiro, eu falei, essa tabela tá doida. A CBF não tá pensando se um brasileiro vai brigar por tudo esse ano. Porque eu passei isso na pele no ano passado, como funcionária do Botafogo. Eu vi os meninos se lascarem lá, fisicamente falando. A gente estava buscando um brasileiro no domingo. Depois, obviamente, teve uma pequena festa ali pra gente, de comissão, funcionários e atletas e familiares. No próprio estádio, eles saem do campo, vão pra festa. E da festa eles descem, tomam banho, pegam a bolsa, entram no avião e vão pro outro lado do mundo. Para jogar um Mundial de Clubes. E, obviamente, você viu, naturalmente, um Botafogo completamente arrasado fisicamente. A viagem é cansativa, o avião também não era lá dessas isso coisas, mas aí... Isso aconteceu com o Palmeiras em 2020 Isso também. é muita falta de uma organização, de pensar que o Brasil vai estar no topo, Pedro. Quer que eu te fale a minha opinião, Fernanda? A minha opinião séria mesmo? O clube sul-americano não tinha que fazer 3 jogos. Por que o PSG, na Europa, é o campeão da Europa? Verdade. Ele vai jogar um jogo. E a gente, que é campeão da América do Sul, vai jogar um jogo. Por que isso? São 3 jogos, na verdade. 3 jogos. Por que a gente vai jogar 3 jogos? É verdade. Por que a gente vai jogar 3 jogos? E nossa temporada tá terminando, a deles tá na metade. Cadê a força da CBF? Cadê a força da Conmebol com a FIFA? A gente faz 70 jogos no ano. Nós somos o lugar que mais joga no Brasil, no planeta. No planeta. Por que a gente tem que jogar contra o Cruz Azul, depois contra o Piramides e depois contra o PSG? E o PSG só vai jogar um jogo. Qual é a lógica disso? Pedrosa. E o PSG no meio da temporada. E o PSG tá no meio da temporada. E ainda tem um detalhe. 17 de dezembro, último jogo. Aí no dia 17 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro 2026. É isso que eu tô falando. Então assim, cadê? Por que não bate o pé? Por que aceitou esse tipo de coisa? E aqui, imagina só se o Flamengo tá brigando pela Libertadores, ganhou e pela Copa do Brasil. Olha o dia. É isso que é o ponto. Olha o dia da final da Copa Intercontinental. 17 de dezembro. É o dia da primeira final da Copa do Brasil. Ainda tem essa loucura, né? Imagina se fosse essa... acontecer, porque não é possível. Como não foi impossível ano passado o Botafogo ter que viajar, depois jogar um jogo e tem essa exigência de você chegar lá 48 horas antes, sei lá, 2 dias antes, não sei qual o tempo. Esse Intercontinental está esvaziado, né? A verdade é essa. Ganha gente. ele pra ver se tá esvaziado. Não, tá esvaziado. Não assim. tá. Não tem mais a mesma importância justamente por conta do calendário. Tem sim, Vene. Porque assim, é desumano. Não, é desumano. É desumano. Não tem como você chegar e dizer que o Flamengo vai chegar lá e vai brigar no mesmo nível que os demais clubes. Inclusive, a imprensa mexicana já tá tirando o Cruz Azul como grande favorito pra cima do Flamengo. Justamente por conta disso que a gente está debatendo. E outra coisa, o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes? Mesma coisa. Pegamos um Brasil na metade da nossa temporada e não no final, como eles pegam a gente aqui, os europeus,
e amassamos no Mundial de Clubes, Pedrosa. Todos nós 4. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Total, e eu lembro do próprio Botafogo no ano passado, dentro desse Mundial, pegando o mexicano, se eu não me engano foi o Pachuca. Foi o Pachuca. O Pachuca passou o carro no Botafogo. 3-0, porque o Pachuca sei lá. é muito melhor que o Botafogo? Não. É claro que não. É porque o Pachuca estava melhor fisicamente e o Botafogo não. E outra, a gente tá falando de humano. Imagina os jogadores do Botafogo chegando lá, nossa, doido pra férias, sabe? Mas não é a nem mesma só isso, motivação, é o cansaço gente. físico também. Mas é isso, O cara, tu acha que o cara não quer ganhar o Mundial? Não, ele quer, só que ele tá tão cansado mentalmente falando, Lógico. que ele tá assim, meu Deus do céu, não aguento mais. E é o que vai acontecer com o Flamengo, pra mim nenhum absurdo. Se o Cruz Azul ganhar do Flamengo, e repito, assim, beleza, o que aconteceu, ó. Agora, existe a importância também do lado financeiro, que a gente sabe que a diretoria do Flamengo pensa muito nisso. O lado financeiro, você passando de fase, você vai faturando muito mais, porque é um campeonato que paga muito bem. Agora, encarar o PSG vai ser em Dubai, né? Então, local do dono do PSG. A boa notícia pro flamenguista, caso consiga passar do Cruz Azul e do Pirâmide, é que o PSG não vive o seu melhor momento. O PSG, inclusive, tem tropeçado no campeonato francês. É uma equipe que, desde que entrou essa temporada, não está sendo a máquina da temporada passada. E vai ter jogo importante antes também. Exatamente. Está tendo um jogo importante o tempo inteiro. O PSG perdeu a liderança. Tem Champions League. Perdeu a liderança do campeonato francês pro Lance. Mas antes de debater isso aí, só um o minutinho. Flamengo precisa ser campeão quarta-feira. Só um minutinho. Quer falar de quê? PSG? É. Conversar comigo? Só assistir lá, Vivi. Igor Jesus. Não. Ele é meu freguês. Joga no Google. Um jogo, uma vitória, é Não, isso? 2 jogos, 3 jogos, 3 vitórias. Ah, tem isso, é verdade. Eu tinha esquecido. Eu sou centenária. Tu também é. Tu sabe que é isso. Mas o Olha problema aí, é que o Botafogo pode ter Gente, na boa, dado um assim, choque de realidade no PSG É. também. Vou ser muito Aí, sincero. será que eu ajudei? É, pode ser. Vou ser muito sincero. Vai me surpreender se o Flamengo de fato chegar e pegar o PSG. Pelo cansaço, cara. É, muito, muito. Porque assim, o Cruz Azul é um bom time. O Pirâmides também é um bom time. Os caras estão focados para essa competição. Se pegar o PSG, Cruz. pra mim... Bom de fazer brincadeira, A né? Cruz, né? Pô, escudão bom, pegar ambulância. Hein, produção? Pô, escudo bom aí, ô Venê. A carinha dele. Eu sou campeão. Olha aí, o Léo Ortiz pode voltar pro jogo de amanhã. É, você de roupa de México no ano passado me atazanando aqui, garoto. Olha só. Eu faço aquilo que me pedem. Eu sou pago pra isso. Fica tranquila, Fernanda. Deus tem algo preparado pra gente ainda. Tem, não é possível. Não é possível. Olha, Esquece, cara. amanhã contra o Ceará é o Léo Ortiz. A tendência é que o Danilo comece jogando e depois ele entre pra ganhar a minutagem. O Léo Ortiz não atua mais de um mês pelo Flamengo, já que a última partida dele foi no dia 29 de outubro contra o Racing pela semifinal de Libertadores. Ele já tá ok, né? Esse negócio mesmo é de minutagem que ele precisa, né, ele não Vini? tá 100%, Fernandinha. Não tá? Não tá 100%. Clinicamente, sim, né? Ele tá liberado, por exemplo, ele pode jogar, mas 100% ele não vai Não, estar. eu tô falando clínica... Ah, ele dá sente sentidores. Ele dá Mas eles sentidores sentem no todo local. dia, sabia? Pois é, mas 100% ele não tá. Então, assim, depende muito do que o jogador quer fazer, o que o Felipe Luiz também quer fazer, o que ele tá pensando, depende do planejamento. Eu acho assim, se eu tivesse que escolher, eu iria manter o Danilo, por conta da importância do jogo. O Flamengo precisa vencer esse jogo para garantir logo o título por tudo que a gente debateu aqui. Você colocar o Léo Ortiz e correr o risco de perder esse jogador pensando no Intercontinental, não sei se vale tanto risco. Mas é isso, né? Depende muito também, porque a gente está falando de jogadores que 30 horas atrás estavam em cima de um trio elétrico comemorando e, obviamente, eles não estavam bebendo só água, né? Então, assim, sejamos francos. claro. Então, eles também comemoraram, eles são seres humanos e estavam certos, tá? Vi gente falando assim, não pode. Como não pode, gente? Os caras foram campeões da Libertadores, como é que você vai falar para um Sai cara? fora. O Plata foi pra noite depois de ter sido expulso, imagina depois de ser campeão da Libertadores. Eu tô errado? Não. Então, assim, tem que defender. Agora, foco total pro jogo de quarta-feira, porque, repito, é um jogo muito importante que vai definir esse planejamento do Flamengo pensando no Intercontinental. E a festa é mó barato. Até pra cabeça dos caras, Claro. sentir aquele prestígio, né? Caramba, olha aqui onde eu cheguei, hein, Pedro? E é bom também que a gente fica sabendo das fofocas. É. Quem chegou de mão Já dada tá com tendo quem? fofoca. Apesar do Léo Dias ter falado... Ele cumpriu a promessa. Ele falado que cumpriu, ele mas ia- ele tá falando só de casais Exato, que só estão quem tá podendo... solteiro. É, Só quem que que andou tem- com Mas quem? essa deve ter sido a maior Que deu motivação a dos mão. caras. Tem Ó, atleta... vamos aproveitar, pronto. Aí eu gosto quando vem assim, ó, chegou como um casal. É. Tem atleta de outro esporte. É. Tem paniquete. Tem.
Ex-paniquete. Tem de tudo. Tem. Futebol é um joguinho traiçoeiro. Oh, meu Deus. O Flamengo já atualizou os painéis de títulos que tem lá no Ninho do Urubu. Durante a representação ontem, os jogadores foram surpreendidos com o número 4 abaixo do desenho do troféu da Libertadores, representando então esse tetracampeonato da competição continental. O Juninho até postou o painel nas redes sociais. Será que vai ter que atualizar também aí pro Brasileirão, Vene? Vai, né? Pés no chão, né, Fernandinho? Começou, Pedrosa. Tudo indica que sim, né? Quem viu ontem ele aqui não diz, Pra hein? mim é uma surpresa. Assim, não vou negar, já tô até escolhendo minha roupa de comemoração de quinta-feira, mas... Você vai no Maracanã? Pra mim, vou ter que ir, né? Não tem jeito. Flamengo e Ceará, espero que o Flamengo faça aquilo que todo mundo está esperando. Mas pés no chão, porque de fato ainda não tem nada conquistado. Mas assim, a chance é enorme. Inclusive, acho mais fácil o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, a Flamengo fazer um grande jogo contra o Ceará. Porque o Ceará vai vir para jogar muita bola, Muito. tá? Ele tá brigando para não cair, né? A vida deles está extremamente complicada, porque depois eles pegam o Palmeiras. Então, assim, a sorte deles é que eles podem pegar o Palmeiras com o campeonato já definido, o que teoricamente torna o jogo mais fácil. Mas a vida do Flamengo não vai ser fácil, por conta desse contexto todo. Os jogadores não se prepararam da melhor maneira e por motivos certos foram comemorar. O Ceará vai dar a vida dentro de campo para poder vencer o Flamengo e se livrar do rebaixamento. E o Palmeiras, a gente sabe que assim, já entregou, né? O próprio Abel já tinha entregado depois do jogo contra o Fluminense, o discurso dele foi claro, depois que ele poupou geral, até da viagem, focando na Libertadores. Então acho até mais difícil o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro do que propriamente o Flamengo fazer aquele grande jogo contra o Ceará. Até porque é um jogo... É um pós-jogo de título, né? Tem um negócio... O Pedrosa que gosta de negócio de comemoração, ressaca, né, eu Tô Pedro? de ressaca hoje. Que isso? O que ele fez Ontem teve Deixa festa. eu velho. Teve comemoração? Eu gosto de perguntar. O que tu fez ontem? Teve festa lá da minha outra empresa. Casé entendeu? TV? É. E o que Teve- quem que teve foi lá? O pagode, que tinha de comer teve de bom? Marvel Teve lá. as paniquetes chegando? Não, vendeu. Só funcionário. Vem cá, o que tinha de comida lá? Aí tinha macarrão ao molho pesto com molho branco. Desde que o Flamengo alcançou seu primeiro grande título continental em 1981, com a histórica geração liderada por Zico, o clube passou décadas convivendo com uma relação ambígua com a Copa Libertadores. No início, participar do torneio continental era motivo de festa para a torcida, que via a competição como uma oportunidade de reviver os tempos gloriosos. Com o passar dos anos, porém, essa celebração se transformou em frustração constante. Embora o Flamengo tivesse inaugurado sua trajetória na Libertadores com um título, a continuidade não veio e o clube viveu longos períodos de instabilidade, campanhas decepcionantes e eliminações traumáticas que ajudaram a construir uma imagem de time que não sabia competir na principal disputa da América do Sul. Durante o intervalo que vai de 1982 até 2018, antes da grande virada, promovida pela geração que despontaria em 2019, o Flamengo entrou em campo pela Libertadores apenas 13 vezes, entre 37 edições possíveis. E apesar do potencial de suas equipes ao longo dos anos, o clube não conseguiu ir muito longe na maioria dessas participações. A melhor campanha nesse período foram 2 semifinais ainda na década de 1980, em 1982 e 1984. Em outras 5 edições, o time sequer avançou para a fase de mata-mata, sendo eliminado ainda na fase de grupos, o que contribuía para a fama de que o Flamengo era um gigante nacional incapaz de repetir sua força no cenário continental. As memórias negativas desse período são diversas e se transformaram em munição para a zoeira dos torcedores rivais. Talvez um dos episódios mais marcantes tenha sido a eliminação para o América do México, dentro de um Maracanã completamente tomado, mesmo depois de o Flamengo ter vencido o jogo de ida por 4-2 fora de casa. A grande atuação de Cabañas, que silenciou o estádio, virou uma ferida difícil de cicatrizar. Houve também o momento em que Léo Moura, ao vivo na televisão, comemorava uma vitória do Flamengo enquanto dependia do resultado entre Olimpia e Emelec para a classificação.
O gol paraguaio nos minutos finais transformou alegria em desesperança e gerou memes que permaneceram por anos. Além disso, ainda estão no imaginário dos torcedores a goleada sofrida para a Universidade de Chile em 2010, o chamado Maracanazo, protagonizado pelo León em 2014, e a virada do San Lorenzo em 2017, quando o Flamengo conseguiu ficar fora das oitavas de final, mesmo dependendo apenas de si. Mas essa fase ficou no passado. A partir de 2013, quando o clube passou a implementar um rigoroso processo de reestruturação financeira e administrativa, o Flamengo iniciou uma lenta e consistente transformação. Essa organização permitiu a redução progressiva das dívidas, a criação de uma base sólida para investimentos e a construção de uma estrutura profissional alinhada aos maiores clubes do mundo. Anos depois, quando essa reestruturação se consolidou, vieram as condições ideais para grandes contratações, aumento da competitividade e a montagem de um elenco capaz de rivalizar com qualquer time sul-americano. O resultado desse planejamento apareceu sobretudo a partir de 2019. Desde então, o Flamengo não apenas se tornou presença frequente na Libertadores, como também passou a ser um dos grandes protagonistas da competição. Em 6 anos, o clube alcançou 4 finais e conquistou 3 títulos, tornando-se o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Copa. Isso mudou completamente sua imagem no continente. Jornais estrangeiros, principalmente da Argentina e do Uruguai, frequentemente se referem ao Flamengo como um time europeu, atuando na América do Sul. Um reconhecimento que evidencia a diferença técnica e estrutural que o clube passou a apresentar. Com esse desempenho, o Flamengo se coloca hoje como o principal candidato a ocupar o lugar simbólico que o Boca Juniors de Riquelme teve no início dos anos 2000, o de bicho-papão da competição. Para Felipe Luiz, que participou ativamente desse processo ao integrar o elenco em diferentes funções e se consolidar como uma das lideranças do grupo, tudo isso é consequência de um trabalho que começou muito antes dos títulos recentes. Segundo ele, a reestruturação de 2013 foi o ponto de partida para essa nova era. Ele destaca que o Flamengo, depois de anos complicados financeiramente, superou suas dificuldades por meio de planejamento, responsabilidade administrativa e apoio da torcida, que continuou a empurrar o time mesmo nos momentos turbulentos. Assim, o clube conseguiu criar um ambiente capaz de atrair grandes jogadores, desenvolver infraestrutura e disputar títulos com regularidade. Mesmo com o crescimento, Felipe reconhece que organização não garante vitória, mas possibilita que o clube esteja sempre entre os candidatos. Em sua visão, ter bons jogadores, instalações modernas e logística eficiente facilita o trabalho de todos e contribui para que o Flamengo mantenha um alto nível de desempenho constante. Esse ciclo virtuoso fez com que o time deixasse de ser um visitante ocasional da Libertadores para se tornar um dos participantes mais regulares da competição. Em 2026, por exemplo, o Flamengo chegará à marca de 10 participações consecutivas, algo inimaginável para quem viveu o período de instabilidade anterior. Paralelamente ao crescimento institucional, o Flamengo tem construído novas memórias afetivas para a torcida, especialmente em finais marcantes. A história rubro-negra é repleta de gols de cabeça decisivos, e o mais recente deles, marcado por Danilo na final contra o Palmeiras no Monumental de Lima, entrou imediatamente para esse seleto grupo. Assim como o gol de Rondinelli em 1978 contra o Vasco, o de Angelim em 2009 contra o Grêmio e o de Valido em 1944, o lance de Danilo ganhou contornos épicos. A torcida, empolgada, já se mobiliza nas redes sociais para adaptar o samba festa profana e eternizar o zagueiro em verso e melodia, algo tradicionalmente reservado aos atacantes. Rondinelli,
ídolo histórico do clube e autor de um dos gols mais emblemáticos da instituição, acompanhou a final em sua casa, no interior de São Paulo. Enquanto seu filho estava no estádio em Lima vibrando com a vitória, ele assistia pela televisão, rodeado de amigos, e perdeu a voz comemorando. Só depois, ao receber mensagens no celular, percebeu a semelhança impressionante entre o gol de Danilo e o que marcou sua carreira em 1978. Ele se divertiu ao notar que o cruzamento veio do camisa 10, assim como no passado que o movimento do zagueiro foi parecido, que a bola entrou no mesmo canto e que até a corrida para comemorar seguiu um roteiro semelhante. Brincou dizendo que só faltou a cambalhota, gesto que ele próprio ficou famoso por executar, e prometeu cobrar Danilo por isso quando o encontrasse. O curioso é que até o lance que originou o escanteio na final recente teve paralelos com o passado. Em 1978, o lateral Marco Antônio colocou a bola para fora sem necessidade. Na decisão em Lima, Kelvin hesitou, acreditando que ganharia o tiro de meta, deixando a bola sair e proporcionando o escanteio que mudaria a história da partida. Coincidências como essas reforçam a narrativa de que alguns momentos parecem estar destinados a se repetir no Flamengo. Quando questionado se a geração atual já pode ser comparada à de 1981, Rondinelli não tem dúvidas de que sim. Para ele, a equipe que começou a brilhar a partir de 2019 reúne talento, comprometimento e identidade com a torcida, características que marcaram o grupo liderado por Zico. Ele destaca que jogadores como Felipe Luiz e Arrascaeta conseguem carregar simbolicamente o papel de líderes técnicos e emocionais, algo que, para quem viveu aquela época, é fundamental para criar uma geração memorável. Segundo Rondinelli, o elenco rubro-negro atual tem profundidade, qualidade e espírito competitivo capazes de manter o clube no topo por muitos anos. Para ele, se o time continuar nesse ritmo, poderá deixar uma herança tão marcante quanto a geração de 81, que mesmo após quase 5 décadas, ainda é reverenciada por torcedores de todas as idades. Hoje, Rondinelli acompanha o Flamengo principalmente pela televisão, mas segue ligado ao clube. Recentemente, esteve no Rio de Janeiro, visitou o Museu da Gávea e assistiu a um jogo no Maracanã, onde reviveu emoções que marcaram sua trajetória. Com 407 partidas disputadas pelo Flamengo, ele continua sendo um dos jogadores que mais vestiram o manto rubro-negro, e sua identidade com o time permanece viva. Assim, se no passado disputar a Libertadores significava ansiedade e muitas vezes frustração, hoje o Flamengo se consolidou como protagonista do continente. A reconstrução administrativa, o investimento contínuo em estrutura e elenco e a criação de uma mentalidade vencedora transformaram o clube. O Flamengo deixou de ser uma incógnita na competição e passou a ser visto como adversário a ser temido, respeitado e estudado. Agora, ao contrário do que acontecia antigamente, ninguém imagina uma Libertadores sem o Flamengo entre os favoritos. O clube, que um dia conviveu com dúvidas e traumas, tornou-se novamente aquilo que sua história sempre prometeu: um gigante.